Copa João Avelange pro assinante Sport TV, Morumbi, Corinthians e Vitória. Vamos ao gramado, Carlos Lima. Muito bem, o Corinthians em campo, ao lado do técnico Oswaldo Alvarez. Dá para esperar um Corinthians melhor, apesar de que esse ainda não é o Corinthians que você deve colocar em campo nas próximas rodadas. Mas indiferente disso, nós podemos fazer melhor. Lá em Minas, embora tenha perdido, nós já jogamos um futebol melhor. Temos que repetir hoje e vencer. A ausência do Marcelinho. A ausência do Marcelinho foi mais, ele se sente incomodado com aquela dor justamente na perna do chute. Então, clinicamente, ele não tem nada, tanto é que ele jogou os 90 minutos. Mas ele ressente ainda uma dor que o médico achou melhor descansar por esses dias para ver se some definitivamente. Esse é o Oswaldo Alvarez. Sérgio Lobo. Ok, Jota, aqui conversando com o técnico Ricardo Gomes, ele que hoje muda o esquema tático em relação ao jogo contra a Ponte Preta, que o Vitória perdeu por 2-1. Necessidade fez com que você mudasse e voltasse ao esquema tradicional, né, Ricardo? É verdade, perdemos o Pedro Paulo por uma expulsão e eu acho que a minha intenção é botar sempre os melhores tecnicamente em campo. Então nós sabemos atuar das duas formas, hoje eu optei pela tradicional. Sem o teu artilheiro, Alain Delon, como é que fica ali o ataque com o Juninho Petrolina e o Vitor? Perdemos o Alain numa hora, aliás, a contusão vem sempre numa hora errada. E o Juninho vem voltando, né, a equipe, eu estou confiante. Legal, o técnico Ricardo Gomes apenas confirmando que a única vitória da equipe do Vitória fora de casa, fora do estádio Manuel Barradas, foi por 5-4 e não 4-3 sobre o Goiás no Serra Dourada. J. Júnior. E a escalação do Corinthians, Lima? Maurício, goleiro 1, Índio 2, Fábio Luciano 3, João Carlos 14, André Luiz 23, Pereira 5, Rodrigo Pontes 15, Luiz Mário 21 e Ricardinho 11, Dinei 18 e Fernando Baiano 10. E o Vitória, Sérgio Lobo? Paulo Mussi, 12, 27 Moura, 3 Moisés, 14 Marcos, 6 Leandro, 17 Tássio, 8 Cleiton, 13 Elson, 24 Sandoval, 7 Juninho Petrolina e 18 Vitor. Apitando Luciano Augusto Almeida, Distrito Federal, com Milton Alves Carrijo e César Augusto Vaz. O trio, portanto, do Distrito Federal aqui no Morumbi para Corinthians e Vitória. Corinthians ficando à direita com o seu uniforme de comemoração dos 90 anos e a equipe do Vitória aqui à esquerda, temperatura 27 graus em São Paulo. Minuto de silêncio, homenagem póstuma ao ex-diretor do Palmeiras, senhor João Russo. Corinthians, que é o 15º colocado, Vitória é o 5º colocado. O Corinthians aproveitou 37% até aqui e o Vitória 50% dos jogos disputados. Apita Luciano Augusto Almeida. Começa o jogo aqui no Morumbi. Corinthians e Vitória. O Corinthians vai para o seu 10º jogo. Vitória vai fazer está fazendo agora a sua 11ª partida na Copa João Avelange. Daí o André. Primeira participação aqui do ala corintiano. Ricardinho encostou, recebe. Tem mais atrás ali o Pereira. Esse é o Rodrigo. Foram colocados 16 mil ingressos à venda aqui no Morumbi para Corinthians e Vitória. Mas como a torcida do Corinthians está de mal com o time... É um exagero, né, Renato? Agora a expectativa do Renato Marcília para o Luciano Augusto Almeida, já vamos saber. Está chegando aqui o Moura na proteção, apertava ali o André Luiz, ele marca a primeira falta do jogo. Renato Marcília. O Luciano, eu falava, foi um árbitro que surgiu bem há 2 anos atrás, do quadro da FIFA. Ele passou por uma temporada não muito boa no início desse ano. Você deve estar lembrado daquele Corinthians Atlético Mineiro pela Libertadores, lá no Mineirão, em que o pau comeu, mas de uma maneira assim como há muito tempo não se via. E ele pegou um freezer legal do Armando Marques na Sul-Americana e aqui nos jogos aqui no Brasil. Eu digo sempre que um árbitro ele tem que ter, acima de tudo, o controle disciplinar do jogo. E o Mário sabe melhor do que isso também, que foi jogador. Que ele passa por cima de eventuais erros técnicos, pelo respeito que o jogador tem por ele. E muitas vezes até receio, medo, né? Agora, se ele não tem o controle disciplinar, ele é questionado muitas vezes até quando acerta tecnicamente. Justamente por essa imagem que ele passa para o jogador. Mas ele é um bom árbitro, ele se notabiliza mais pelo aspecto técnico do que disciplinar. Mas esperamos que os jogadores colaborando, ele possa fazer uma boa arbitragem, condições para isso ele tem. E o assinante Sport TV pode acessar www.sporttv.com.br para participar aqui da transmissão. Você faz as suas observações, você faz perguntas ao Mário Sérgio, ao Renato Marcília. Fique à vontade. Olha o Dinei, a primeira participação, chegou, foi até o fundo, faz o levantamento lá do outro lado. Bateu de primeira, Luiz Mário. Primeira chegada perigosa do Corinthians com 2 minutos.
A jogada do aniversariante do dia, você está vendo aí o Dinei. Do outro lado, Luiz Mário emendou de primeira. Tiro de meta para o Vitória. Aliás, 2 jogadores do Corinthians hoje fazem aniversário, viu, Jota? Além do Dinei, o zagueiro João Carlos também. Carlos Lima e Sérgio Lobo no gramado, acompanhando tudo de Corinthians e Vitória. Para o assinante Sport TV. Está começando também Coritiba e Ponte Preta. Acontecendo os gols do Coritiba e Ponte Preta com a narração de João Guilherme, você vai ver. Você que está com as imagens aqui do Morumbi. O Dinei está fazendo 29 e o João Carlos 28. Olha o André. Dinei. Ainda o Dinei. Apertava ali o Clayton. Marcou falta, Luciano Augusto, a falta do Clayton. Vitória da Bahia que ainda não empatou no campeonato. Ou vence ou perde. 5 vitórias e 5 derrotas o Vitória. O ataque está fazendo muitos gols e a defesa está tomando muitos gols, né? Incrível. E o Corinthians só empatou uma vez, com o Botafogo no Maracanã. Fernando Baiano tocou de primeira, chegava Ricardinho. Mário Sérgio, o Corinthians toma a iniciativa do jogo e já chegou 2 vezes, Mário. E não poderia deixar de ser de outra forma, porque o Corinthians precisa trazer a torcida para incentivá-lo, né? É fundamental na equipe do Corinthians que a torcida participe, isso é histórico dentro do Corinthians. E para que isso aconteça, o Corinthians tem que mostrar pelo menos disposição, determinação e garra. Se mostrar isso, tem a torcida ao seu lado. Se começar a errar passe e aquele marasmo que normalmente acontece nas fases ruins, aí o torcedor se vira contra. Petrolina, Sandoval, Petrolina ali pelo meio. Boa bola, rolou da trave, a primeira chegada do Vitória. Elson recebeu ali no terceiro passe. Você está vendo aí a ajeitada para o Elson. E ele mandou na trave, o goleiro Maurício foi. Mas não deu. E o jogo já está mostrando por que o Vitória tem o melhor ataque, 23 gols na competição, 2,3 por jogo e a pior defesa, né, Jota? 21 gols, 2,1 jogo por partida. É exatamente isso. Já tomou 2 sustos lá atrás e já provocou ali uma bola na trave do goleiro Maurício do Corinthians. E o Corinthians marcou 10 e tomou 15. Tem um saldo negativo de 5 até agora. Vamos nos aproximando dos primeiros 5 minutos de jogo no Morumbi. 0 Corinthians, 0 Vitória. Aí o André Luiz. Dinei. Na frente para o André. De calcanhar para o Dinei. O lance é bom. Tudo pelo alto. Agora está no chão ali. Fernando Baiano girou e bateu para fora. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Segunda edição do Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Os e-mails já estão chegando em www.sporttv.com.br. Já estamos recebendo aqui lá da Flórida, nos Estados Unidos, o Jorge Luiz Silva. Está acompanhando lá. Está mandando aqui um abraço para toda a equipe. Há 10 anos que ele está residindo lá. Ele é de Salvador, Bahia. E é claro, está acompanhando aqui Vitória e Corinthians, o Jorge Luiz Silva, na Flórida, nos Estados Unidos. Dinei, outra vez o Dinei. Clayton. Vamos ver a saída agora do Vitória. Buscava lá na frente o Vitor. Chegou o João Carlos. Tranquilidade atrás para o Fábio Luciano. São 6 minutos de jogo. Corinthians vai saindo com o Índio lá pela direita. Um domingo bonito em São Paulo, sol, céu azul, temperatura super agradável, 27 graus agora. Tá aí o João Carlos. Esse é o Pereira, é o Emerson Pereira, quer ser chamado de Emerson Pereira. Saiu do Brasil como Pereira. Lá na direita está o Índio. Apareceu o Luiz Mário, meteu para a área, Sandoval ajeita. E o Vitória tenta sair outra vez. Moura. Outra vez o Clayton. Esse é o Juninho Petrolina. Está ali no meio do campo. Sandoval. Chegou ali Rodrigo Pontes. Falta marcada pelo Luciano Augusto Almeida.
Rodrigo Pontes fez a falta ali. Cobrança do Tássio. Vai aparecendo aqui pela direita o Moura. Vamos ver a chegada baiana do Vitória. Esse é o Elson. Lá em Campinas ele ficou no banco, entrou no segundo tempo o Elson. Sandoval. Entrou bem no jogo, né? E entrou bem, né, Mário? Foi. Sandoval recebeu do Elson. Tá saindo por ali o Índio. Tocou mal na frente para o Luiz Mário. Tássio. O Vitor tá mais atrás, ele faz a jogada com o Sandoval. Rolou bem para o Tássio, o lance é bom para o Vitória. Levantou para o Sandoval. Tirou o João Carlos. Esse é o Clayton. Continua no campo de ataque o Vitória. Moura. Acabou dando um presente ali para o André Luiz. Essa fica tranquila para o goleiro Paulo Mussi. Lá em Curitiba começou, Curitiba e Ponte, 0-0. Está começando também Cruzeiro e Gama em Belo Horizonte. Mais tarde teremos Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Portuguesa e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. Os jogos vão começar às 18h30. Clayton, Sandoval. Trabalhando por ali o Elson. Sandoval. Na frente para o Vitor. Parou tudo ali o Fábio Luciano. Da direita o Índio. Outra vez o Fábio Luciano. O Sandoval, Jota, que foi revelado para o futebol brasileiro no Campeonato Nacional de 95 pelo Goiás, já passou pelo São Paulo, Inter, Curitiba, trabalhou com o técnico Oswaldo Avariz, o Vadão, ano passado no Atlético Paranaense. A informação do Sérgio Lobo para o assinante Sport TV, foi para o chão ali o André Luiz, falta do Clayton. O Corinthians vai tentar o lado esquerdo, que é o lado mais forte, né? O André Luiz é um jogador muito mais qualificado tecnicamente, tem um chute muito forte. E vai ter o Dinei também para ajudá-lo. Uma triangulação fatalmente acontecerá com o Ricardinho encostando desses dois jogadores. Então, por esse motivo, o lado esquerdo do Corinthians é um lado forte. E o direito não. Então a preocupação do Ricardo procede em botar o Clayton aqui. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Foi para cima do Fábio Luciano, bateu para fora. Então o Clayton já está aqui aberto, esperando a subida do André Luiz. E o Juninho vai cair nas costas do André para tentar pegar o João Carlos no mano a mano. O Juninho é um jogador de muita velocidade. Renato Marcília, por enquanto o jogo tá manso, né, para o Luciano Augusto Almeida. Mamão com açúcar, como a gente diz, né? Ninguém encosta em ninguém. Tá como ele quer. Como ele quer, tranquilo. Olha o Ricardinho. Vamos para 10 minutos de jogo no Morumbi. 0 Corinthians, 0 Vitória. Ricardinho. Tá rolando a bola para o João Carlos. Essa vem para o André Luiz. Recebendo ali pelo meio, Rodrigo. Mete a bola para o Índio. Tá deixando ali com o Pereira. Levantamento para a área, saiu Paulo Mussi. O Goiás ontem assumiu a liderança, né, com a vitória sobre o América Mineiro. Tem 21 pontos ao lado do Fluminense. O Goiás é o primeiro, o Fluminense é o segundo, porque o saldo do Goiás é melhor que o do Fluminense. Mas como nós temos aquela disparidade em número de jogos, né, a melhor campanha é a da Ponte Preta, com 66% de aproveitamento. Levantamento lá para o Luiz Mário. Ficou com a bola Paulo Mussi. Para vocês terem uma ideia, os líderes Goiás e Fluminense tiveram até aqui um aproveitamento de 63%. A Ponte Preta, 66%. Saindo por aqui o Moura. Clayton. Na frente para o Petrolina. Juninho e Petrolina. Ajeitou bem para o Clayton. Chegou, estava se arrumando para bater. Agora rolou para trás. O Elson bate para fora. O Vitória chegou de novo com perigo. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. O momento de um time, quando é difícil, como é o momento do Corinthians, ele passa pelo adversário uma tranquilidade muito grande para jogar. O Vitória está jogando como se estivesse jogando contra um time pequeno. Jogando totalmente à vontade, não está se preocupando com o Corinthians. Você sente os jogadores tranquilos, tentam a jogada com confiança. Isso aí para o Corinthians é muito ruim, porque se o Vitória, que é um time que tem garotos ousados, mesclados aí com jogadores, o Clayton é um bom jogador, jogador internacional, jogador mais experiente.
Então o Juninho também é outro jogador experiente. Então se o Vitória se sente forte e sente que o adversário não impõe tanto respeito, fica difícil, hein? Sandoval, Petrolina. Vitória está bem à vontade. Petrolina arriscou e a bola desviou. Escanteio para o Vitória. E o Vadão já pediu cuidado com a segunda bola, atenção para quem vem de trás. Está preocupadíssimo o técnico do Corinthians. Primeira, segunda, terceira, a quarta, eu diria também. E principalmente a vontade de tomar a bola do adversário. Isso é uma característica do Corinthians que o torcedor não abre mão. E o Corinthians fica vendo o Vitória jogar a bola e sem marcação. Elson para bater o escanteio. Saiu Maurício, tranquilo. Olha a reposição do goleiro Maurício. Lá na frente o Dinei. Ele marca a falta favorecendo a equipe do Corinthians. www.sporttv.com.br. Você acessando o nosso site, a nossa página, fazendo as suas observações, fazendo as suas perguntas, participando aqui da transmissão de Corinthians e Vitória pela Copa João Avelange. Oswaldo Cordeiro de Itabira, Minas Gerais. Corintiano está preocupado. Será que o Corinthians tem time para chegar entre os 12? É a preocupação do Oswaldo Cordeiro de Itabira, Minas Gerais. Olha o André. Meteu para a área, Fernando Baiano matou, tenta fazer o corte, sobrou. Escanteio não, tiro de meta. Luciano está confirmando lá, tiro de meta para o Vitória. Mas o Jota, falasse ainda há pouco 66% da Ponte Preta, fez um cálculo rápido. Significa que a cada 6 pontos, a Ponte ganha 4, na média. É exato 66%. Trocando para resultado de campo. Cada 2 partidas, em média, ela ganha uma e empata a outra. É campanha que para ninguém botar defeito. Né? E a Ponte, independente disso, Renato, a Ponte, ela, desde o ano passado, ela tem uma estrutura já montada. O Nelsinho entrou com a sua experiência, um técnico muito mais rodado do que era o Marco Aurélio. E, teoricamente, terá que dar essa Ponte Preta muito mais organização ainda e muito mais força. Então ela se torna um adversário temível em qualquer circunstância, mesmo jogando fora de casa, ela tem um contra-ataque muito rápido. Algumas equipes não se esperava tanto como a própria Ponte e o Goiás acabam se justificando por isso que tu falasse, né? Muito tempo juntos, mesmos jogadores, mesmo treinador, assim entrou agora, mas com uma equipe já montada, né? E aí o Vitória, né? O Vitória que é o 5º colocado, 5 vitórias, 5 derrotas, mas na pontuação tá bem. Agora, quanto ao Corinthians, hoje o Corinthians estaria a 3 pontos do bloco dos 12. Mesmo com aquela desigualdade que nós já dissemos aqui, das equipes em relação ao número de jogos, mas o Corinthians hoje, mesmo estando em 15º, estaria a 3 pontos do 12º colocado. 12 equipes se classificam. Chegada corintiana, foi lá o Luiz Mário, caiu o Luiz Mário, falta. E deu toque já. Não houve a falta. O Ricardinho se jogou no chão quando perdeu o kick da bola ali, ó. Se joga ou até escorrega. Mas na verdade ele não foi derrubado, não. E aí segura a bola esperando que o árbitro marcasse uma falta que não aconteceu. Estava atento ali o Luciano Augusto Almeida. Pegou bem ali o toque na queda do Luiz Mário. Você viu no detalhe. Agora ele marca uma falta do Juninho Petrolina. Carlos Lima. Corinthians que até agora disputou 9 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 5. Tem 10 pontos ganhos, está na 15ª colocação. E dos 10 jogos do Vitória, Jota, 5 vitórias e 5 derrotas. Uma vitória apenas fora do Barradão. Foi exatamente no jogo contra o Goiás. Vitória esta por 5-4 no Serra Dourada. E uma derrota no Manuel Barradas. 4-2 para o Fluminense. A maioria, 4 vitórias da equipe, foram exatamente em Salvador. Corinthians não ganhou nenhuma fora até agora. O Gama faz 1-0 no Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Romualdo, Gama 1, Cruzeiro 0, primeiro tempo. Bola para o André Luiz. Chegada boa do Corinthians agora com o André Luiz. Luiz Mário foi lá para dividir. Ricardinho. Amaciou bonito ali a bola. Vai trabalhar Paulo Mussi. Arriscou Rodrigo Pontes. Paulo Mussi foi assustado para a bola. Você está vendo aí na repetição. Paulo Mussi, que deixou o antigo titular Jean, que hoje está no banco de reservas, ele que estava contundido. Ele foi mantido no gol pelo técnico Ricardo Gomes pelas suas atuações. Ele que é um jogador prata da casa do Vitória, Jota. Agora essa campanha do Vitória, né, Omar?
5 vitórias, 5 derrotas. Depois que vieram os 3 pontos, no lugar dos 2 para a vitória, é mais vantagem perder um jogo, empatar outro e ganhar outro do que empatar 2. Lógico, né? Lógico. Agora você vê que o Vitória não é um time que jogue ofensivamente, né? Pelo menos fora de casa, os jogos que eu vi de Vitória, ele joga com muitos cuidados defensivos até. Olha o Índio. Meteu para a área. Dinei. Você vê que perde a bola, o time todo entra no seu campo de defesa e tenta sair no contra-ataque. Aqui é o caminho. O Juninho tem velocidade nas costas do André. E essa jogada vai ser insistentemente tentada, como foi lá em Campinas contra a Ponte. Né? 0-0 Corinthians e Vitória, 0-0 Curitiba e Ponte Preta, 1-0 Gama no Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Todas essas partidas no primeiro tempo. Ricardinho. Está deixando mais atrás com o Rodrigo. Esse é o Rodrigo Pontes. Recebe Ricardinho, Dinei. Aí o Dinei que está completando hoje 30 anos de idade. Vai com ela, Dinei. Marcado ali o Luiz Mário, Dinei. Saiu bem ali do Leandro. Boa bola para o Luiz Mário. A chegada do Corinthians é boa lá pela direita. Bom levantamento. Ricardinho dominou. Está se arrumando para bater. Olha o goleiro Paulo Moço. Tirou da área Moura. Petrolina. Sandoval. Saindo por ali agora o Elson. Vamos ver essa saída do Vitória agora, hein? O Leandro está no jogo ali. Leandro. Saía do Pereira. Falta. 19 minutos de jogo, primeiro tempo no Morumbi. O gol do Gama lá em cima do Cruzeiro em Belo Horizonte foi do Lindomar. 1-0 para o Gama. Vai bater a falta Elson. Bandeira marcava impedimento. O zagueiro do Vitória chegava aqui, o Moisés, Renato. E estava em posição irregular. Bem atrás do último aqui, que era o André Luiz. Saída corintiana. Pereira. Tá ali o Emerson Pereira, tem o Índio lá pelo lado direito. Dinei. Os e-mails continuam chegando aqui. O assinante participando ativamente. www.sporttv.com.br. Luiz Mário. Na frente para o Fernando Baiano. Foi buscar a bola Paulo Mussi. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Terra, o jogo minuto a minuto. Acesse já. Daniel Garcia de São Paulo, mandando aqui o seu e-mail. Está até sugerindo aqui o Antônio Lopes como técnico do Timão. Pergunta para o Mário Sérgio. O que você acha, Mário, do Antônio Lopes como treinador do Corinthians? Sendo que se o time continuar assim, segundo aqui o Daniel Garcia, o Vadão não vai aguentar. O Antônio Lopes é um técnico experiente, né? Já trabalhou com jogadores de altíssimo nível no Vasco, é um vitorioso. Agora eu não sei se é o momento de trocar, né? Porque o que deram ao Vadão é uma covardia em termos de material humano, né? E a responsabilidade não é dele, não é da diretoria do clube. Elson. Aqui no meio para o Sandoval. 0 Corinthians, 0 Vitória. Primeiro tempo no Morumbi. Clayton. Sandoval. Dificuldade, matou errado a bola. O Corinthians fica com ela. Ricardinho. Luiz Mário. Ali pelo meio, Dinei. O Índio vai comparecendo lá pela direita. Dinei. Ainda o Dinei. Tocou para a área, o Luiz Mário caía ali e ficava pedindo uma falta, Renato. Da onde eu vi, ele se jogou para tentar cavar algo que não existiu. Ele viu que a bola não ia na direção dele, a jogada estava perdida. Ele resolveu tentar fraudar o árbitro. O Alain Delon, Jota, ele que é o principal desfalque do Vitória, ele amanhã vai fazer um novo exame em Salvador para saber realmente o que tem o grau da contusão no adutor da coxa esquerda. Provavelmente ele terá condições de retornar no jogo contra o Gama no outro final de semana, no sábado no Manuel Barrada, já que o Vitória joga quarta também em Salvador contra o Curitiba. Moura. Chegou bem o Moura, direto pro gol. Pegou o Maurício. O Hélio Santana da Bahia, ele enfatiza aqui, tá mandando o seu e-mail, Hélio Santana da Bahia.
enfatizando aqui o investimento que o Vitória faz nas divisões de base. Ele disse que desse time aí, 8 jogadores feitos em casa. Está torcendo para uma boa partida do Vitória para ganhar os 3 pontos e respeita muito o Corinthians. O Hélio Santana da Bahia. Aliás, não é novidade para ninguém do Brasil inteiro, né? Esse trabalho magnífico que o Vitória faz na base. O Paulo Carneiro é um homem que acredita muito nisso, né? Ele não é burro, né? É um homem muito inteligente. Olha o Dinei, foi para a área, o Luiz Mário atrapalhava ali o Dinei, mas ficou com a bola e o Leandro sai jogando. E o Vitória sempre teve bons times com um custo baixíssimo, né? Porque todos os jogadores vêm de baixo. Isso tem uma história longa, eu ficaria aqui um dia inteiro. Mas simplesmente o Paulo tirou do Bahia, que ganhava tudo, tinha hegemonia nas divisões de base lá na Bahia, tirou o Mota, que era o responsável pela descoberta de grandes jogadores no Bahia, e trouxe esse profissional para o Vitória. Desde então, o Vitória só faz crescer. As divisões de base do Vitória ganham todos os torneios aí no exterior, ninguém sabe disso, ninguém divulga aqui em São Paulo. Então não é nada acontece em Vitória por acaso, não. É um clube muito bem estruturado na sua base. Nos últimos tempos, as equipes de base do Vitória ganharam 20 e poucos títulos no Brasil e fora do Brasil. E jogadores são vendidos lá, são vendidos e praticamente jogadores desconhecidos, porque nesses torneios que eles participam, eles se destacam de tal forma que os clubes no exterior os contratam. E o Vitória vende porque é esse o objetivo, né? Com recurso, mantém a categoria de base, lógico. Investe ali, quer dizer. Traz os jogadores para mesclar um pouquinho os mais veteranos, como o caso do Clayton, para dar mais qualidade. Olha o Elson para cobrar o escanteio. 0 Corinthians, 0 Vitória no Morumbi. Com muita força bateu o Elson. Fernando Baiano está lá atrás, ó. Sofreu falta ali do Petrolina. E o Corinthians, Jota, não vence desde o dia 16 de agosto. A última vitória foi contra o Palmeiras aqui no Morumbi, 1-0, gol do garoto Gil, que hoje está no banco de reservas. Ô Jota, isso aí que vocês estavam dizendo sobre os garotos do Vitória, o Tássio, que está em campo, pode exatamente ser um exemplo disso. Ele que recentemente completou 20 anos, já passou pelo Venezia da Itália e já retornou ao Vitória. Quer dizer, foi muito novo, não deu certo e voltou para o time baiano. E pode ter certeza que o Paulo deve ter vendido por $1 milhão e pegou de volta por $100 mil. Fácil. Sandoval. 0-0 Corinthians e Vitória. Estamos chegando a 25 minutos do primeiro tempo. Renato Marcília e o Luciano Augusto Almeida, Renato. Tá bem, o jogo não exige até agora. Não quer dizer que se exigisse ele fosse mal também. Mas a verdade é que ele também não se complica, o que é um mérito. Poucas faltas. Sem violência, nada que chame a atenção. Tá tranquilo, olha o Clayton, saiu o Maurício. A bola tá em jogo ainda, não tem goleiro, mas sai com ela ali o Pereira. A bola não saiu, os jogadores do Corinthians reclamam, o jogador saiu, mas com a perna dentro do campo, ele pode jogar. E com a saída do Maurício, o Corinthians ficou sem goleiro ali por uns 3, 4 segundos. Chegada do Elson. Leandro. Olha o Vitória, bola para dentro, o Vitor fez o desvio, disputando a bola ali com o Fábio Luciano. O jogador ele não pode disputar uma bola, é o lance anterior. Se ele estiver fora do campo, se ele pede autorização para sair. Agora aquela saída em que é uma condição natural do jogo, da velocidade do jogo, que ele cai fora do campo, ele pode meter a perna dentro do campo e seguir jogando, foi o que o Clayton fez. Dinei. O Gama vai ganhando do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. 1-0, gol de Lindomar. Lá em Curitiba, 0 Curitiba, 0 Ponte Preta. As outras partidas ainda não começaram. Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Portuguesa e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. Pereira na frente lá para o Luiz Mário. Marcação é do Leandro. Luiz Mário. Tá puxando para cá, puxando para lá. Entortou o Leandro, meteu para a área com muita força. Ainda deu para o Dinei. Mexeu um pouquinho aqui com a galera do Corinthians. Da jogada do Luiz Mário. André. Ricardinho. André. Clayton. Kleber empata para o Cruzeiro. 1-1 lá no Mineirão. Cruzeiro 1, Gama 1. Sandoval. Clayton. E se tira uma radiografia da coluna do rapaz lá, hein?
Tomou o drible o Leandro. Ele é novinho, ele se recupera. Coluna nova não tem problema, não tem né, problema. Mário? Jota. Pela nossa idade. Sérgio Lobo. Outro exemplo, como o do meio-campo Tássio, está também com o outro meio de campo Xavier, que está no banco de reservas. 20 anos e já passou pelo Bellinzona, time que é da Suíça, J. Júnior. Xavier foi muito elogiado pelo Mário Sérgio no jogo Vitória e Fluminense lá no Barradão. Jogou muito naquela partida. Mário vai falar já porque o Petrolina está chegando e já ficou sem a bola. É estranho, né? Porque é aquele negócio, a gente não acompanha no dia a dia, nem acompanha todos os jogos, né? O Ricardo tem os seus motivos para não colocar o Xavier como titular, mas naquele jogo ele arrebentou, né? Por se falar em categorias de base, o Corinthians, no ano passado, ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e é bicampeão da Dallas Cup 99 e 2000, uma competição também internacional disputada nos Estados Unidos. Leandro. Vitor. Elson. Atravessou a bola para o Clayton. Matou, colocou na grama e bateu para o gol. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Interligue, descomplique, de qualquer lugar para qualquer lugar. Disque 23. Falou ainda há pouco no Alain Delon, e em off eu comentava com o Jota que nós tínhamos aqui em São Paulo um Carlos Zara, né? Quer dizer, um meio artístico em alta, né? Minha preocupação é quando aparecia a Julia Roberts ou a Demi Moore. E o futebol feminino está crescendo, né, Renato? Tudo é possível. Já tivemos uma Michael Jackson, né? É. Olha, o Gustavo Zankoski do Paraná, de Clevelândia, tá mandando aqui o seu e-mail. Tá querendo saber se o Vadão deixar o Corinthians, quem será o técnico? Gustavo Zankoski do Paraná, de Clevelândia, www.sporttv.com.br. Você vai acessando, vai dando a sua opinião, vai fazendo perguntas aqui para o Mário Sérgio, para o Renato Marcília. Queremos a sua participação na transmissão aqui de Corinthians e Vitória. Jota, por enquanto não se fala em nomes, porque a diretoria do Corinthians vai esperar os novos reforços, a hora que o Corinthians estiver inteiro. Se o time andar, continua o Vadão. Se não andar, aí realmente eles vão começar a pensar numa troca. A entrevista do Ney outro dia foi muito clara a intenção dele de dar uma chance pro Vadão com o time que ele acha melhor, né? Com a entrada do Miller, do Chay, do Djair, Rogério. Então, se o Vadão não conseguir resultado com esses jogadores, aí ele sai. Segundo o Ney. Deixou isso bem claro para quem quisesse ouvir. O time dos sonhos do Vadão, Maurício, Rogério, Chay, de Fábio Luciano e André, Edu ou Pereira, o Edu está se recuperando de contusão, de Jair, Marcelinho e Ricardinho, Miller e Luizinho. Esta é a posição do Ney. Agora a posição da torcida é que sai o Ney. Esse é o outro lado. Ricardinho, 30 minutos. Primeiro tempo aqui no Morumbi, 0 Corinthians, 0 Vitória, 1-1 lá em Belo Horizonte, Cruzeiro e Gama, 0-0 em Curitiba e Ponte Preta. Os outros jogos ainda não começaram. Olha o Elson. Leandro. Sandoval. Dominou Sandoval. Petrolina faz a abertura lá na esquerda para o Leandro. O Índio está por ali. O Rodrigo também estava ali cercando o Leandro. Sandoval. E ele marca uma falta ali atrás. Fora do lance aconteceu. E o primeiro cartão, Renato, olha lá. Pegou fora, olha lá. Rodrigo Pontes. Primeiro cartão do jogo para o Rodrigo Pontes, número 15 do Corinthians. Cobrança rápida, Clayton. Vai chegando a equipe do Vitória. Bola curta do Clayton agora para o Sandoval. E aí o Corinthians pode sair bem com o Luiz Mário, hein? Pode puxar bem agora essa saída corintiana, Luiz Mário. Dinei. O Tássio na marcação. Dinei passou pelo Tássio. Foi ao fundo. O Elson mandou para fora, escanteio. A torcida do Corinthians, Renato Marcília, tá na dela. Tá pedindo pênalti. Olha o lance aí, ó. Mas será que a torcida do Corinthians não tá brava com o Dinei? Pode ser também. Porque o lance foi limpo, né? O lance foi legalíssimo ali. O desarme foi perfeito. E já podia, a questão pro Mário, mas pro meu gosto, podia ter botado essa bola pra dar há muito tempo, né? Esperou o cara chegar, a torcida ficou na boca, foi com ele. Porque o lance foi legal. O Luiz Mário vai bater o escanteio. 0-0. Lá na segunda trave, ele buscava do outro lado lá o Fábio Luciano. É outro escanteio para o Corinthians.
Daqui a pouco o Sérgio Lobo vai falar sobre o Bebeto, né? Está voltando para o Vitória da Bahia, se há já uma previsão para sua reestreia com a camisa do Vitória. Vamos ver. Olha o Ricardinho. Paulo Mussi. Vai sair da equipe do Vitória. Ô Jota, antes do Bebeto, deixa eu ouvir aqui o Ricardo, que vai... Já está falando com a turma lá em cima, já vai falar com a gente. Sobre o Bebeto é o seguinte, Jota, ele amanhã recomeça a trabalhar a parte física e também a parte técnica em Salvador. Previsão de estreia, por enquanto, nenhuma, Jota. Torcida do Vitória na expectativa aí da volta do Bebeto. Fernando Baiano, Luiz Mário. André Luiz. 0 a 0 aqui no Morumbi. 0 a 0 em Curitiba, Curitiba e Ponte. 1 a 1 no Mineirão, Cruzeiro e Gamba. Ricardinho para o Fernando Baiano. Rodrigo. Pereira. Rodrigo. Fábio Luciano. Vitória está todinho lá no seu campo. Ricardinho recebeu do Fábio Luciano. Dinei. Meteu para a área. Só acompanhou a passagem da bola o Moisés. É tiro de meta lá para o Paulo Mussi. Chegar agora aqui no Ricardo, Jota. Tua equipe até o momento, Ricardo Gomes? Tá bem, mas a gente tem que ter um pouco melhor, guardar a bola um pouco mais em cima, né? A gente está chegando e estamos rifando essa bola, né? Na variação do jogo, na velocidade ainda vai, mas quando tem que se fazer uma boa posse de bola, a gente não está sabendo fazer. O que isso está fazendo com que a equipe perca R-passe e a defesa está baixando bastante. Quer dizer, a gente está muito tempo e o Corinthians, pelo contrário, faz bem a posse de bola deles ofensiva. Então é isso aí que a gente tem que ajustar. É porque ficam 3 jogadores isolados aqui na frente, o Vitor, o Juninho e o Sandoval. E o resto do time, os demais jogadores, não chegam quando a bola está no campo de defesa do Corinthians. Então não há possibilidade de tocar essa bola e passar o tempo. Então esses 3 jogadores contra 5, 6 jogadores do Corinthians tem que tentar a jogada de gol o mais rápido possível. Por isso o Vitória não consegue a posse de bola. E o Vadão quer o apoio dos laterais. Primeiro ele falou para o André sair mais sem a bola, agora pediu para o João Carlos. Fala para o Índio passar mais. Aí é difícil, né? O Índio passar mais é mais difícil. Essa bola vem aqui para o Sandoval. João Carlos amaciou bem para o goleiro Maurício. Agora, Mário, falasse sobre essa questão do treinador, do dirigente do Corinthians, o Ney, né? E quando a torcida pede a saída do treinador em coro, seguidamente, o treinador cai. Agora pede a saída do dirigente, isso está acontecendo lá em Porto Alegre, no caso do Grêmio, e ele não cai. Quer dizer, não é só lá, em outros lugares. Quer dizer, o dirigente não cai nunca. O treinador, quando a torcida pede, cai. Quer dizer, que apego ao cargo, né? É, sim, são injustiças que a gente vê no futebol. E outro detalhe, né? Geralmente, quando o diretor não é remunerado, a gente não entende porque ele segura essa pressão toda, sem vantagem nenhuma, colocando... Por amor ao clube, deixando a família sozinha. Os negócios, os negócios. É uma coisa que eu não entendo muito bem, não. É estranho, né? Luiz Mário tocou na frente para o Fernando Baiano. Rodrigo. 0 a 0 aqui no Morumbi. 0 a 0 em Curitiba. Curitiba e Ponte. 1 a 1 no Mineirão, Cruzeiro e Gama. João Carlos fazendo o lançamento lá para o Índio. Mas no caso do Ney, se não me engano, o Lima pode informar melhor do que ele é remunerado. Ele é remunerado. Ele é. Então pior ainda, para tirar um homem, igual a gato, agarrado, e não sai de jeito nenhum. Tamanco. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Fiat Brava. Pecado é não ter um. O Afonso Costa Bulhões Júnior da Bahia está mandando o seu e-mail, dizendo que o Vitória tem um time muito jovem e ele entende que é isso que está atrapalhando, ou pode estar atrapalhando o rendimento da equipe do Ricardo Gomes em alguns momentos, como foi no jogo contra a Ponte Preta de Campinas. Está registrado Afonso Costa Bulhões Júnior, torcedor do Vitória, mandando o seu e-mail lá da Bahia. É a Copa João Avelange para o assinante Sport TV. Elson, Tássio. Sandoval se apresentou, recebeu. Da frente para o Vitor. Está puxando aqui pela direita o Vitor. João Carlos ali no combate. O André também está chegando. Se desequilibrou o Vitor. Tenta se recompor e ganha escanteio.
Esse Vitor J. Júnior, criado nas divisões de base do Vasco da Gama, veio para o Vitória no ano passado, tem apenas 21 anos. Mais um escanteio favorecendo a equipe do Vitória quando estamos com 37 minutos do primeiro tempo. Vai bater o escanteio Elson. Fábio Luciano subiu e não pegou nada, hein? Tiro de meta para o Corinthians. Jota. Carlos Lima. O Vadão aqui que está preocupado. Vadão, como fazer para furar esse bloqueio? Tem que ter paciência, mas com um pouco mais de velocidade. A bola tem que ser rápida, não é questão que nós temos que correr mais, tem que tocar a bola mais rápido. Os laterais também participar mais? Tem que participar, principalmente o Índio, tem que passar com tudo. Falando aí Oswaldo Alvarez, agora há pouco você ouviu o Ricardo Gomes, Carlos Lima e o Sérgio Lobo acompanhando aí os dois treinadores nessa partida do Morumbi em São Paulo. Luiz Mário, lançamento para o Dinei, Moura e o Paulo Mussi. Mais tarde nós teremos Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Portuguesa e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. As duas últimas equipes até aqui na Copa João Avelange já foram campeãs brasileiras, né? As duas piores campanhas, Coritiba e Guarani, que ainda não acharam o caminho nessa Copa João Avelange. Guarani é o único time, perdão, Jota, o Guarani é o único time que não venceu ainda. Empatou ontem lá no Recife com o Sport 1-1. Leandro, essa vem para o Juninho Petrolina. De primeira para o Elson. Ali na frente da área, tá rolando atrás para o Leandro. Sandoval tenta uma tabela com o Leandro. Leandro pegou, Maurício! Ele não esperava que essa bola fosse ficar ali à frente dele, até para bater pro gol, olha aí, ó. Foi um presente pro Leandro e o Maurício teve que trabalhar, né? A tabela seria com o jogador do Vitória, mas quem a fez foi o André Luiz, né? 39 minutos, a torcida do Vitória aqui no Morumbi, ó. No detalhe pro assinante. Cobrança curta, Vitor. Subiu o João Carlos, falta ali, em cima do João Carlos. Ainda em relação ao Guarani, né, Jota? Quando saiu o Dario Pereira e veio o Carlos Alberto Silva, o torcedor falou, bom, agora vai. Mesmo assim não foi. O Gilson Macedo da Bahia, mais um assinante mandando aqui o seu e-mail. Torcedor do Vitória. Está dizendo que o Vitória é um time de altos e baixos e que tem também vários jogadores que ainda não estão, que estão contundidos, né? O caso do Bebeto, Fernando, Arthur, Sérgio Lobo já disse. Queria saber do Mário Sérgio se com a chegada do Bebeto o time terá mais qualidade. É o Gilson Macedo da Bahia, Mário. Olha, o Gilson, eu gostaria que o Bebeto viesse e desse a contribuição que deu na última passagem dele no Vitória. Mas já vão aí uns 3 anos, desgaste, contusões, enfim. A gente queria que o Bebeto seja o mesmo da última passagem, é querer muito, seria ideal, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Tássio fazendo a jogada lá com o Leandro. 40 minutos. Elson. Sandoval. Leandro. O Índio colocou essa bola para fora. Sandoval. Lá atrás para o Moisés. Vitória marcou 23 gols e sofreu 21. Corinthians 10 e 15. Moura. Até ontem foram realizados 115 jogos pela Copa João Avelange, marcados 287 gols. Até os jogos de ontem, uma média de 2,4. André. Lateral para o Corinthians, 41 do primeiro tempo. João Carlos. Fábio Luciano, João Carlos. Será que o Luciano Augusto Almeida molhou a camisa nesse primeiro tempo, Renato? Só se pelo calor, né? 27, 28 graus, né? Que nem correr ele precisou. Tá mole, hein? Tá mole pro Luciano Augusto Almeida. Bom para ele, bom pro jogo também, né? Daqui a pouco o scout mostrou aqui, 72% de bola rolando. O índice é altíssimo, né? O número de faltas é muito pequeno.
rolando de uma forma estéril, né? Bom, aí é o lado técnico que é teu. Sem muita objetividade, mas rolou realmente. E os jogadores mostraram, como você bem disse, aí ao teu lado, poucas faltas, né? Curitiba faz 1-0. Vitor faz o gol do Curitiba. Finalzinho de primeiro tempo lá no Couto Pereira. Curitiba 1, Ponte Preta 0. Saindo por ali o Marcos. Sandoval. Leandro. 42. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Morumbi. João Carlos antecipou. Já vamos ver o gol. Escapada boa do Vitória. O lance é muito bom. Desarrumada a defesa do Corinthians. Sandoval. Sandoval tá rolando atrás. Vitor bateu. A bola pegou ali no pé da trave. Tiro de meta para o Corinthians. Vamos ver o gol lá de Curitiba. Lanário da Silva também o Alexandre. Bola direta. Gol! A festa aí do torcedor do Curitiba. Curitiba está numa pior, está precisando se reabilitar e vai fazendo 1-0 na Ponte Preta. Jota, não tem acréscimo no primeiro tempo. Não pede nada o Luciano Augusto Almeida, Renato. E não tinha por que ter mesmo. Ninguém se machucou, o jogo não parou. Só um cartão, né? Aquele para o Rodrigo Pontes. E rapidinho também, né? Rapidinho. Para não perder tempo. Agora acho que vai sair o segundo, hein? Só se ele expulsar o Rodrigo, né? Que foi ele que fez a falta. Não foi, ele estava chamando, ele queria a bola ali para a cobrança. 43. Leandro. 0-0 Corinthians e Vitória. Elson. Leandro, que boa bola para o Leandro. Chegou, esticou a perna ali. O Fábio Luciano mandou para escanteio. Escanteio para o Vitória, você está vendo de novo aí o lance, o Fábio Luciano praticamente com o joelho ali fazendo esse corte, essa interceptação. Vai bater o escanteio o Elson. Na primeira trave, Vitor desviou, Juninho Petrolina. Estava subindo lá o Juninho Petrolina, ele que fez um gol de cabeça, né? Contra a Ponte Preta, quinta-feira em Campinas. Aliás, o gol do Vitória. Lateral para o Vitória. Vamos esperar a chegada do Moura para fazer esse arremesso. 44. Tá aí o Moura. Petrolina, Moura, Sandoval, Clayton. Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi. Sandoval. Elson. E aí apita Luciano Augusto Almeida. Ele fecha o primeiro tempo em cima dos 45 aqui no Morumbi. 0 Corinthians, 0 Vitória. Carlos Lima. Deixa eu chegar aqui nos jogadores do Vitória rapidamente. Pegar aqui no que o Cleiton está saindo aqui. A equipe, 2 bolas na trave, criou bastante chance nesse primeiro tempo e quase surpreendeu o Corinthians. Valeu. A equipe tá indo para frente, né? Tá acreditando em nós. Mostramos que tem condições de conseguir a vitória. Então vai ter calma agora, né? Na hora da conclusão, tivemos 2 bolas na trave, oportunidade de chegou. Então continuar mantendo essa pegada, né? Que o Corinthians é uma excelente equipe. Então vamos ter dificuldade, mas no segundo tempo vamos tentar conseguir a vitória. E para o segundo tempo, o que você acha? Tem que ter realmente só calma na hora da conclusão? Tem que ter mais calma. Acho que pintou a oportunidade, né? Criamos bastante. Infelizmente a bola não conseguimos converter em gol. No segundo tempo vamos manter a calma, conseguir converter os lances em gol. Lima. Aqui está o Dinei, aniversariante do dia. 30 anos, dá para prometer gol para o segundo tempo, Dinei? Não, vamos ver se a gente melhora no segundo tempo. E o Corinthians está precisando da vitória. Então a gente tem que ter tranquilidade que o gol pode sair. E como fazer para furar esse bloqueio aqui? Tá difícil. Só fazer no primeiro, aí sai o resto. Jota. Tá aí o Dinei falando ao Carlos Lima. E o Sérgio Lobo conversando também com o jogador do Vitória. Terminado o primeiro tempo, de olho no craque. Ficamos de olho em quem no primeiro tempo? Quem foi o craque? Lento, tá morno. E o jogo morno é bom para eles. Então nós temos que agilizar, jogar mais. Começamos bem, jogando pelas laterais, usando bem o Dinei por aqui, o Luiz Mário por lá. Depois começamos a centralizar o jogo, e centralizando o jogo ficou mais fácil, eles começaram a contra-atacar. E a preocupação na defesa, a chamada segunda bola? Não, quando o adversário bate, eles têm um ataque pequeno. Então nós estamos ganhando todas de cabeça. Nós temos que pegar a segunda bola no meio campo. Deixa eu ouvir aqui o Leandro, Jota. O Vitória também não mexeu. O que o Ricardo Gomes pediu para vocês nessa volta para o segundo tempo, Leandro? Pediu ter calma, né? Tranquilidade. Tive uma oportunidade no primeiro tempo, então se tiver oportunidade tem que saber aproveitar para não dar chance à equipe adversária.
Tá legal, vai lá o Leandro, que só falta ele para começar o segundo tempo, Jota. Luciano Augusto Almeida já estava de olho lá no Leandro. Estava falando ali com o nosso Sérgio Lobo e agora vai começar o segundo tempo no Morumbi. E pela regra esperou porque quis. Né? Podia começar. Podia começar, só não pode começar a ser goleiro. Falou o Renato Marcília. Mais uma pra gente aprender aí. Podia ter começado o jogo. Sem o goleiro não pode. Não, aí não dá. Mas ele gosta do Sport TV, né, Jota? Tá certo. Vai começar o segundo tempo aqui no Morumbi. 0 Corinthians, 0 Vitória da Bahia. É a Copa João Avelange, estamos na primeira fase, 12 equipes vão se classificar. E aí na segunda fase teremos a participação também dos classificados do módulo amarelo e um classificado do módulo verde e branco. 3 do módulo amarelo e 1 do verde e branco. Dinei. Chega bem o Dinei, chega bem e bate pro gol, bateu fraco. Primeiro chute a gol do Corinthians nesse começo do segundo tempo, Dinei bateu, Paulo Mussi pegou. Começando o segundo tempo também lá em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Gama 1. Também em Curitiba, Curitiba 1, Ponte Preta 0. Dentro de 30 minutos aproximadamente, vai começar Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Português e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. Jota, é claro que o público no Morumbi é pequeno, mas se considerarmos os últimos jogos do Corinthians, até que é um público razoável. Carlos Lima, daqui a pouco temos uma pergunta aqui do assinante para você. Daqui a pouquinho vamos passar para o Carlos Lima e esclarecer mais um assinante que está acessando o nosso site www.sporttv.com.br e na nossa página você vai no Fala Aí e você fala mesmo. Participa aqui da transmissão. Dinei. Tá pedindo um pé alto ali, um jogo perigoso, o Dinei. Bola no meio para a equipe do Vitória com o Clayton. Elson. Bateu no rosto do jogador do Corinthians. Luiz Mário lançando na frente lá para o Fernando Baiano. Chegou, bateu pro gol! Gol do Corinthians! Fernando Baiano, 1 minuto e 40 do segundo tempo. Ele apareceu rápido ali na entrada da área. Levou com o peito. Finalizou cruzado de pé direito, você está vendo. 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória da Bahia. Esse gol vai trazer tranquilidade, né? O Corinthians no primeiro tempo tentou essa pressão e conquistar o seu gol para que o time se acomodasse melhor em campo, não conseguiu. E as dificuldades foram grandes, o Vitória poderia ter saído até no primeiro tempo com vantagem. Esse gol no início traz a tranquilidade ao time, né? Então as coisas ficaram mais fáceis para o Corinthians, sem dúvida alguma. Terceiro gol do Fernando Baiano na Copa João Avelange, o 5º na temporada e o 11º do Corinthians. Logo a 1 minuto e 40, o Corinthians fez o seu gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória aqui no Morumbi. E a destacar, Jota, a tranquilidade do Ricardo Gomes, apenas pedindo calma à sua equipe. Tá aí o Corinthians com o Luiz Mário. Falta. Luciano Augusto Almeida do Distrito Federal marca esta falta para o Corinthians. Ricardinho bateu rápido ali. É dele. Na frente para o Dinei. Veio mais inspirado para o segundo tempo o Corinthians. Tá aí o Dinei. Esticou a perna ali o Marcos. O Ar tá dando tiro de meta. O Dinei tá querendo escanteio. A torcida do Corinthians também. Mas foi o auxiliar. Milton Alves Carriço marcou o escanteio que para mim, o tiro de meta que para mim não aconteceu. Era escanteio realmente. Aqui de cima pelo menos. Saindo por ali o Moura. Sandoval. Moura. Tentou de novo ligar na frente o Sandoval. Conseguiu. Sandoval já toca de primeira e a chegada do Vitória é boa, hein? Moura. Para dentro. Não tocou em ninguém do Corinthians. É tiro de meta para o Corinthians. O Lima, o José Adebanjo está mandando aqui o seu e-mail. Está perguntando, Vampeta. Ele está perguntando, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho e Luizão estão jogando aonde? Quer dizer, só o Vampeta que saiu na verdade, né? O Vampeta foi para a Internacional de Milão. 15 milhões de dólares recebeu o Corinthians. Marcelinho e Luizão estão no departamento médico. E o Ricardinho está aí jogando com a 11 do Corinthians.
Moisés. Clayton. Vamos ver a saída do Vitória ali atrás com o Moura. 4 minutos do segundo tempo. Saída errada, mas ainda deu certo aqui para o Vitória com o Elson. Lá pela direita o Clayton. 1-0 Corinthians. Lançamento lá para o Juninho Petrolina. Sandoval. Na frente para o Petrolina. André Luiz com ele. Ele marcou empurrão do Juninho Petrolina. O Renato faz aqui um sinal de positivo de que houve realmente a falta. E a gente está vendo aqui na repetição. Foi empurrado sim o André Luiz. Marcou bem o Luciano Augusto Almeida. Ô Jota, e o assistente técnico do Ricardo Gomes, que é com quem ele fica em contato direto, que fica em cima, numa das cabines assistindo o jogo, é o ex-meio de campo Cristóvão, ele mesmo que foi revelado pelo futebol baiano e teve no Corinthians na década de 80, no final da década de 80, sendo campeão paulista naquele ano em que o Viola fez o gol contra o Guarani em 89. Foi do Grêmio também, teve uma passagem muito boa no Grêmio de Porto Alegre. Exatamente. Passou também pelo Grêmio Cristóvão. Elson. Vitória agora está no prejuízo e está perdendo o jogo aqui no Morumbi. O banco do Vitória ficou pedindo uma falta ali agora no Elson. É só tiro de meta, estamos vendo aqui de novo o lance. O lance foi fora do campo. Não cabe infração técnica. Apenas disciplinar se o árbitro achasse que não merecia um cartão. Os dois estão fora do campo. Vai marcar falta e vai bater aonde? Não vai, não pode. Mais uma lição do Renato aí para todos nós. Ou para quem não sabe, né? Elson, escapou bem o Elson. E agora não, agora por trás pegou ali o Fernando Baiano. Vai levar o cartão, merece pelo menos. Vai estar esperando o jogador levantar. Vai sair o segundo cartão do jogo e o segundo para o time do Corinthians, né? Perfeito, Luciano Augusto. O 10 do Corinthians recebe aí o seu cartão amarelo. Leandro com a bola. Lá em Curitiba, o Curitiba vai ganhando da Ponte 1-0. No Mineirão, Cruzeiro 1, Gama 1, jogo em andamento. Fernando Baiano toca na frente. Tranquilidade para o Marcos. Mudança tática no jogo para o segundo tempo, Mário. Tá tudo igual, Mário? Não, tudo igual, tudo igual. Esse gol aí foi numa falha terrível, né? De saída de bola do Vitória da Bahia, que facilitou no passe. Petrolina. Chegou Petrolina de calcanhar para trás, de primeira. A bola chegou para o Elson. Tá se arrumando para bater o Elson. O desarme foi na bola, né? Não houve falta, não. Então essa jogada de saída de bola foi que propiciou ao Corinthians a condição de marcar um gol que não merecia, né? O cara estava bem no jogo, o jogo estava equilibradíssimo, né? Agora com esse gol o Corinthians fica mais à vontade, os jogadores pegam mais confiança, arriscam mais, a situação ficou melhor. Agora o Vitória não está morto não, né? Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Segunda edição do Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Olha o Corinthians com o André Luiz. Vai fazendo bem a aproximação ali o André Luiz. Está chegando inteiro, hein? Rolou essa bola. Luiz Mário bate pro gol. Bate errado. Mais uma chegada boa do Corinthians. A finalização é que foi totalmente equivocada do Luiz Mário. Veja aí, ó. Jota, aí em termos de campeonatos brasileiros, Corinthians e Vitória se enfrentaram 16 vezes. Corinthians ganhou 9, empatou 4, perdeu apenas 3, marcou 37 gols e sofreu 18. E em São Paulo, o Corinthians jamais perdeu para o Vitória. Foram 6 vitórias e 3 empates. Aí as informações do Carlos Lima. Todas as informações do Corinthians com o Carlos Lima. E o Sérgio Lobo tem todas do Vitória para o assinante Sport TV. 1-0 para o Corinthians aqui no Morumbi. Estamos no segundo tempo. Tirou o Marcos lá de trás. Ricardinho. Ali pelo meio, o Ricardinho e o Rodrigo Pontes. Tá aí o Rodrigo. Costou o Índio. Ricardinho. Essa bola vem para o João Carlos. Corinthians tem 3 vitórias no campeonato. Vitória tem 5. Fernando Baiano tentava escapar lá pela esquerda. Foi desarmado o lateral Corinthians. Luiz Mário. Desarmado pelo Moisés. Sai jogando o Clayton. Sandoval. Essa vem aqui na esquerda para a saída do Leandro. Tá chegando o Elson.
Leandro. Olha o Clayton ali pelo meio. Esse é o Tássio. Agora a chegada do Moura lá pela direita. Moura encarou lá o André Luiz. Foi travado e ganhou o escanteio. Escanteio para o Vitória. Você vai acessando o site Sport TV, www.sporttv.com.br. Você vai no nosso site, entra no Fala Aí e manda o seu recado e manda a sua pergunta. Daqui a pouco vamos registrar mais e-mails aqui na transmissão de Corinthians e Vitória. Tirou o André Luiz. Ricardinho. Clayton ali com ele, o Sandoval também. E essa bola vai sair. Saiu. O Jota, e o jogador que mais atuou em campeonatos nacionais com a camisa do Vitória foi o Walter. Ele jogou com o Mário Sérgio, hein, no período entre 72 e 76, com 107 partidas. É um quase zagueiro, com muito vigor físico, né? O canhoto, bom jogador. Petrolina. Rolava essa bola para o Sandoval ali, que chegava para a entrada da área. João Carlos sai jogando. Índio. Coritiba continua 1-0 na Ponte, lá no Couto Pereira. Segundo tempo. Segundo tempo em Belo Horizonte. Cruzeiro e Gama 1-1. As outras partidas ainda não começaram. Maurício. Subiu o Dinei. Melhor lá atrás para o Moisés. Tinha um impedimento lá, mas segue o jogo. Agora o Luciano para confirmar lá o que marcou o assistente César Augusto Vaz. Jota, por se falar em Mário Sérgio, nas duas últimas vezes em que o Corinthians enfrentou Vitória aqui no Morumbi, o Mário Sérgio fazia parte. Em 93, o Mário era técnico do Corinthians, houve um empate em 2-2 na fase decisiva do Campeonato Brasileiro. E em 97, o Corinthians venceu por 3-1. O Mário dirigia a empresa que patrocinava o clube na época. Leandro. Elson esticou a perna, não deu para o Elson. Índio com Fernando Baiano. Chegou o Elson. Esse empate 93 do Vitória levou o Vitória à decisão do campeonato com o Palmeiras. Justamente. Me lembro que eu fui o árbitro do primeiro jogo lá na Fonte Nova. Lá foi 2-1 para o Vitória e aqui 2-2. E lá o árbitro foi bem, Renato? Olha, lá foi o... Não, não, você está falando da final. A final. Não, porque o Corinthians jogou duas vezes com Vitória. Uma lá, né, que era um quadrangular, né? O Corinthians perdeu lá 2-1, empatou aqui 2-2 e faziam parte também daquela chave Santos e Flamengo. Isso. Quero saber daqui a pouco se o Renato Martilha foi bem lá, se ele apitou bem nesse jogo. Olha, o técnico não gostou muito não. O treinador não gostou, tá aqui do meu lado. Deve ter reclamado muito. Não era você, não, o técnico do Vitória era o Fito Neto. Era o Fito, que agora tá no Curitiba. A equipe era muito boa, Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves. Timaço. Foi 1-0 pro Palmeiras lá. Gol de Edilson. Moura. Aqui tá 1-0 pro Corinthians. O Moura meteu pra área e o Maurício ficou tranquilo com ela. Estamos chegando a 13 minutos do segundo tempo. Corinthians marcou logo a 1:40 com o Fernando Baiano nesse segundo tempo. Ricardinho. Fernando Baiano está lá pela esquerda. É com ele que ele faz a jogada. Vai para cima do Clayton. Fernando Baiano está querendo bater pro gol, mas tem muita gente na frente dele. Recebeu o Ricardinho. O Ismário parecia impedido ali agora nesse lance, hein, Renato? Estava. Daqui de cima a impressão era essa. Escanteio para o Corinthians. É a Copa João Avelange, está lá o Ricardinho para bater o escanteio. Corinthians que vem de 4 derrotas. Não é brincadeira não, hein? Pro peso dessa camisa, pro peso dessa torcida corintiana. Escapa bem por aqui agora o Juninho Petrolina. Já Alessandro, 21 no Vitória, o Jota. Olha que bola para o Sandoval do Juninho Petrolina. Sandoval dominou. Ali na área, tá rolando um pouco mais atrás. Esse é o Clayton. O Corinthians já se recompôs ali. Sandoval. Agora aqui no meio pro Tássio. Se arruma e bate. Na frente dele estava o Fábio Luciano. Chega Leandro. Chega Leandro. Sai do primeiro. Elson. Do outro lado lá o Sandoval. Tá rolando atrás pro Clayton. 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória. Leandro.
J. Alessandro, número 21, no lugar de Elson, número 13, na equipe do Vitória. O Alessandro é atacante, ele com isso vai trazer um pouquinho mais o Juninho Petrolino ou o próprio Vitor, que também joga desse sentido. As instruções do Ricardo para você, Alessandro. Ele disse para mim procurar fixar o zagueiro dele, jogar mais plantado. Caso apareça uma bola alta ali, um cruzamento, eu poder concluir. Aí o Alessandro, Jota. O grande problema do Vitória é que ele vai, mas se não conclui e não cria a situação para definição, né? Então, esse jogador é um jogador de estatura elevada, pode ser uma opção para os cruzamentos. Tanto o Leandro como o Moura tem chance, eles estão tendo chance de chegar no fundo. Só que eles cruzam para o Juninho, que é pequeno, o Sandoval, que é pequeno, e para o Vitor, que também é pequeno. Então agora pelo menos tem uma opção alta, né, de cabeceio. Saiu a bola. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Olha aí o Sandoval, chega bem o Vitória. Sandoval golou, olha o gol! Pra fora! Não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. Olha aí o lance que o Moura, foi o Moura que perdeu esse gol? Não, o Alessandro que entrou agora. O Alessandro que entrou agora, o primeiro lance dele, Mário. Vamos dizer que ele estava frio, vamos desculpar o menino, mas uma oportunidade que o Vitória não poderia perder, porque outra talvez não apareça. E o Corinthians tenta dar o troco. Que gol perdeu o Alessandro agora com 16 minutos. Vitória tinha tudo agora para empatar o jogo. E aí tem falta do Tássio. Luciano Augusto marca a falta, você está vendo aí na repetição, uma falta no Pereira. André. Vai chegando André Luiz. Para dentro, Moisés põe a cabeça, manda para fora, escanteio para o Corinthians. Essa jogada com o André vai acontecer mais porque com a saída do Elson, o time ficou mais ofensivo e vai perder um pouquinho de marcação no meio campo. Com isso, o Clayton, que fez uma vigilância constante ao André, vai ter que vir um pouquinho mais para o meio e vai abrir essa perspectiva para o Corinthians. Arrebatamento do Luiz Mário, Fernando Baiano evitou a saída pela linha de fundo e deu esse lateral para a equipe do Vitória. Olha o professor Fábio Lima de Minas Gerais, o e-mail aqui de Minas Gerais. Nós falávamos aqui das categorias de base, né? Tanto do Corinthians quanto do Vitória. Opa! E o professor Fábio Lima de Minas fala das categorias de base do Atlético Mineiro. Disputando 9 torneios interestaduais e internacionais, sendo campeão em 6 e vice, e ainda saiu invicto em vários torneios aqui. Não é brincadeira não, em torneios realizados entre maio e agosto deste ano. Também o Atlético Mineiro, reconhecidamente um clube que trabalha bem na base. O problema da base, veja bem, todos os clubes fazem trabalho de base, pelo menos a maioria dos clubes grandes fazem trabalho de base. O grande problema é o aproveitamento desses jogadores. Não adianta você ganhar todos os títulos de torneios juniores, juvenis, e de repente não ter um jogador da base jogando no time principal. O Vitória não, você vê que tem 7 jogadores jogando aí no time principal, então isso é trabalho de base. Pressão muitas vezes da torcida, né? Não quer esperar, não quer... Justamente, então... Quer resultado. Depende muito da diretoria do clube, de chegar e fazer o técnico promover o jogador, dar respaldo ao técnico para fazer isso e fazer com que o torcedor se conscientize e se condicione a aceitar esse tipo de comportamento, né? De sempre botar os jogadores de baixo para jogar no time principal. Eu acho que com exceção do Palmeiras, o Mário tinha uma parceria, comprava muito. Os demais títulos, os clubes que ganharam grandes títulos no futebol brasileiro, foram com equipes montadas nas suas categorias de base. O São Paulo do Telê, o Grêmio do Luiz Felipe tinha muitos jogadores, o Internacional do teu tempo. E o São Paulo do Internacional do Falcão, que o Cilinho foi que veio com a maioria dos jogadores, né, de baixo. O Flamengo Zico, também, Júnior. Justo. Olha o Alessandro aí, ó. Ele vai ter que se redimir, hein? Alessandro bateu pro gol, facilitou pro goleiro Maurício. O Vadão colocou os jogadores que estavam no banco, no aquecimento,
E perguntou para o Fernando Baiano, falou para o Fernando Baiano, pergunta para o Dinei como é que ele tá. Já está preocupado o Vadão com o lado físico do Dinei. 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória aqui no Morumbi. Estamos no segundo tempo, vamos para 20 minutos. Já já chegaremos aos 20. Alessandro. Sandoval, vira tudo. Joga lá do outro lado. Petrolina se arrumou, bateu. Maurício. Continua 1 a 0 para o Curitiba lá no Couto Pereira. Curitiba 1, Ponte Preta 0. Continua 1 a 1 lá em Belo Horizonte, Cruzeiro e Gama. E ainda não começou o restante da rodada. Teremos mais 4 jogos a partir das 18h30. Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Português e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. Rodrigo. Índio. Na frente ali para o Luiz Mário. Falta do Tássio. O jogo está mais truncado no segundo tempo, né, Renato? Um pouco mais a partir do gol ele fica, era natural. Uma equipe tenta desfazer esse resultado, a outra tenta segurar. E isso faz com que o jogo tenha uma dinâmica diferente e, consequentemente, o entre-choque acaba acontecendo com uma sequência maior. Fluiu mais do primeiro tempo, tanto que o Luciano Augusto não pediu nada de acréscimo. Olha o perigo ali, tirou Moisés. Moura. Saindo lá do Dinei. Saiu bem o Moura. Vai embora. O ala do Vitória. Juninho Petrolina na frente. Chegou bem na bola o Juninho Petrolina. Vai encarar o João Carlos ali agora. Levantamento para a área. Subiu o Alessandro. Luiz Mário. É a Copa João Avelange. Bola aqui na direita para o Fernando Baiano. O Bandeira deu posição legal e o Fernando Baiano vai chegando. Encarou ali o Fernando Baiano. Saiu, se arruma, levanta, não tem ninguém do Corinthians do outro lado. Mas eu acho que estava impedido. Ele fez a volta, tentou sair dali do impedimento, mas não. Ele estava pelo menos um passo na frente ainda, foi quase aqui em frente à cabine. Gil e Andrezinho daqui a pouco no Corinthians. 2 alterações daqui a pouco do Oswaldo Alvarez. Aí tem que fazer, porque o Corinthians perdeu velocidade, o Dinei já está cansado, o Baiano também já não é um jogador de muita velocidade e a perspectiva do contra-ataque se abriu totalmente para o Corinthians, porque o Vitória foi para frente tentar um empate. Então ele vai tornar a equipe dele mais veloz, pelo menos teoricamente. Devem sair Luiz Mário e Dinei. Boa chance agora para o Vitória, Corinthians 1 a 0, 22 minutos do segundo tempo. Luciano pede para que a barreira dê mais 2, 3 passos atrás ali, na barreira de 2 ali que você viu. Tem bola para a área do Corinthians. Fábio Luciano tocou, ela sai, escanteio para o Vitória. Você vai acessando o nosso site www.sporttv.com.br. Você vai no Fala Aí. E você participa aqui da transmissão, dando o seu palpite, dando a sua sugestão, fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta. Bateu lá o Vitor, bola para a área, subiu Moisés, o zagueiro, e o Maurício pegou. Veja de novo aí o Moisés de cabeça e a defesa do goleiro do Corinthians. Moisés. Bandeira da bola para o Vitória. E agora, vamos à definição ali com o Carlos Lima sobre os 2 jogadores do Corinthians que vão deixar o jogo. Dinei e Luiz Mário. Entram Gil, número 19, Andrezinho, 24. O técnico Oswaldo Alvarez muda por atacado. Petrolina, Sandoval. Olha o Sandoval. Fez o corte e tocou para trás. Deu a bola para o Ricardinho. Para o Corinthians sair agora com o Índio aqui pela direita. 1 a 0 para o Corinthians, gol do Fernando Baiano, 1 minuto e 40 do segundo tempo, gol do Fernando Baiano. O Índio deu um passe para o Clayton lá no meio. Aperta ali o Fernando Baiano, falta do Fernando Baiano. Vamos lá então, Jota. O Gil entra no lugar do Dinei, o Gil é número 19. E o Andrezinho, 24, vai entrar em lugar de Luiz Mário no Corinthians. O Mário, mais um e-mail aqui, é o Franco lá da Bahia, perguntando se você não acha que o Paulo Mussi falhou no gol aqui e naquele segundo gol da Ponte Preta, lá em Campinas na quinta-feira.
É difícil, a jogada é uma jogada em que o jogador bate na diagonal, né? E é difícil pro goleiro, é muito difícil. Ele pegou muito forte na bola. E lá no campo da Ponte Preta, lá em Campinas, a bola pegou na cabeça de um jogador na barriga e desviou a sua trajetória. Então fica difícil pro Mussi aí pegar, o Paulo Mussi pegar as duas bolas. Eu achei que não foi falha dele, não. Sabe o que distorce um pouco, Mário? A câmera lenta. Porque a dá câmera impressão, lenta, né? exato, é porque a velocidade, a jogada é em câmera lenta. Nós raciocinamos em velocidade normal. Aí se vê a bola indo devagarinho e acha que o goleiro tinha que ir mais. Não, mas o goleiro também está em câmera lenta, né? Isso acontece, por exemplo, na bola na mão ou mão na bola. Toda bola na mão em câmera lenta, pode se notar, se transforma aos olhos do telespectador em mão na bola. Você sempre fica esperando que o jogador tire a mão da frente. Mas a mão dele também está em câmera lenta, tal como a bola, tal como a jogada toda. Mas nós raciocinamos em velocidade normal. Mais uma boa chance para o Vitória, que vai perdendo aqui no Morumbi para o Corinthians. Manda para a área o Moura. O Marcos tocou ali totalmente desarrumado. Mas a bola ainda é do Clayton. Agora é do Corinthians para a saída lá com o Ricardinho. E tome lançamento. Andrezinho e Gil já estão em campo. A bola é para o Andrezinho. Tá aí a primeira participação do Andrezinho. Tá olhando, tá esperando definição ali pelo meio. Você vê a chegada do Corinthians, é brincadeira, né? Eles demoraram 2 horas para chegar no campo do Corinthians, abandonando o Andrezinho aqui aos jogadores entregue aos jogadores do Vitória sem ajuda de um jogador de meio campo, um lateral. Isso é ruim. Coritiba faz 2-0 na Ponte Preta da Silva. Coritiba 2, Ponte Preta 0 lá no Couto Pereira. Daqui a pouco a gente vai ver este gol com a narração do João Guilherme. O Coritiba vai se reabilitando na Copa João Avelange. Em cima da Ponte, hein? Segunda derrota da Ponte, que havia perdido somente para o Vasco. Leandro, Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Terra, o jogo minuto a minuto. Acesse já. Olha, pegou por trás. Pegou, o Tássio gritou, deu para ouvir aqui de cima. E o Rodrigo já tem cartão, né? O Rodrigo Pontes, olha o lance aí, ó. Correu grande risco agora de tomar outro, hein? De sair do jogo. E o Luciano disse a ele que foi a última, hein? A última tolerância. Nem precisava dizer, era só puxar o colorido do bolso. Petrolina desarmada ali pelo André Luiz. Portanto, Coritiba 2, Ponte Preta 0 em andamento. Cruzeiro e Gama 1-1 lá em Belo Horizonte. Um ótimo resultado vai conseguindo o Gama lá em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro. Aqui o Corinthians vai vencendo 1-0. Jota, em relação aos novos reforços do Corinthians, o Rogério se apresenta amanhã e o Scheid na próxima terça-feira. Por enquanto, a diretoria para por aí. Já haviam contratado o Miller e o Djair, agora chegando o Rogério, que embora seja volante, vai chegar para a lateral direita, e o Scheid, zagueiro que estava na Escócia. Falta. Foi puxado lá o jogador do Corinthians, ali perto da linha da grande área, hein? Olha o lance aí, ó. O Gil cortou e o Moura puxou, deixou o braço ali no peito. Caracterizada a falta, não, Renato? E tem cartão também lá. A falta ficou clara e a aplicação do cartão também foi correta por parte do Luciano Almeida. Cartão, portanto, para o 27, Moura, da equipe do Vitória. Lance é bom para o Corinthians. Preocupação lá para o goleiro Paulo Mussi. Ricardinho levantou, João Carlos subiu. O Vadão agora chamou o Rodrigo Pontes e falou: calma que você já tem cartão. Clayton. Está apertado ali pelo Gil. Tira de lá o Marcos. Alessandro. Vitor. Na frente para o Alessandro. Posição legal de acordo com o Bandeira, com o assistente. Olha o Alessandro chegando, já perdeu um gol incrível no jogo. Sandoval ajeitou de cabeça. Vitor vai arrumar para quem? Para o Tássio. Vitor tentou enfiar essa bola na frente lá para o Alessandro. Tinha muita gente do Corinthians ali. Ricardinho na frente lá para o Gil. 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória. Saiu bem, grande lance. Toca para dentro. Marcos.
29 minutos do segundo tempo. É a Copa João Avelange. Simval, já a segunda mudança do técnico Ricardo Gomes. Jota. O Ricardo está vendo a possibilidade de empatar o jogo, né? O time Vitória está bem no jogo ainda. Essa entrada dos dois jogadores do Corinthians, o Andrezinho e o Gil, deu aquilo que o torcedor esperava e o Vadão principalmente. Deu mais velocidade, mais a possibilidade de lançamento longo. E com isso o Corinthians tem o que não tinha, o contra-ataque rápido. Mas o Vitória se abriu também e tenta o empate. E o Simval vai ser uma presença importante para ajudar o Alessandro aí na definição. O Juninho, essa jogada pelo lado direito do ataque em cima do André Luiz não surtiu efeito até agora. Eu tiraria o Juninho, ele não vai tirar, me parece, mas o Juninho não está bem no jogo. Saiu Sandoval com a 24, entrou Simval, número 9 no Vitória. Isso acontecendo aos 30 minutos deste segundo tempo. Tem uma falta ali sofrida agora pelo Leandro. E a orientação do Oswaldo Alvarez por Andrezinho é para, quando não tiver a posse de bola, ajudar o setor defensivo, porque ele está descansado. Os e-mails continuam chegando. Tem um aqui agora. Aqui o espaço é democrático. A gente vai ler aqui daqui a pouco um que vem lá do Paraná, de Curitiba. O assinante participa e tem canal livre aqui para dizer o que acha. Moura. Petrolina. Se atrapalhou com a bola ali o Juninho Petrolina e ficou sem ela. E o André aproveitou. E vai levando o Corinthians. Vai puxando agora o Corinthians. Ricardinho. Ricardinho se arruma. Se clarear ele bate. André bate para dentro. Gil não pegou ali perto da marca do pênalti. Sai jogando o Leandro. O Silvio Snack de Curitiba. Ele é palmeirense, está assistindo aqui Corinthians e Vitória. Diz que está achando muito engraçado a diretoria do Corinthians para comemorar os 90 anos, contratando jogadores de 90 anos. Miller, de Jair, Pereira. E ele diz mais aqui, ironicamente, claro, será que vão fundar uma igreja evangélica com os pastores Miller e Marcelinho Carioca? Silvio Snack, de Curitiba, do Paraná. Tá chegando o Vitória, bola pra dentro, Alessandro recebeu, pode empatar o jogo, gol! Simval! 32 minutos, Alessandro na cara do gol, Maurício trabalhou, e aí a bola sobrou pro Simval, o Simval acabou de entrar, 1 para o Corinthians, 1 para o Vitória. E o Ricardo viu premiado o seu trabalho, né? Ele que começou o jogo, na minha maneira de ver, totalmente errado, porque ele não pode ficar com medo do Corinthians. O Corinthians atravessa uma fase ruim. Se ele chega jogando em cima do Corinthians, com um time como está agora, com dois atacantes de força, homens altos, decisivos, principalmente nas jogadas de área, ele pode... Andrezinho bateu. Ele poderia ter tido já uma vantagem razoável no primeiro tempo e solidificar essa vantagem no segundo tempo. Então ele deu muita chance ao Corinthians. No momento em que ele mexeu certo, ele consegue empate, que é um empate justo, porque o Corinthians não merecia a vitória. O jogo era muito igual neste segundo tempo. Perdão, Mário. Segundo do Simval e 24º do ataque mais positivo da Copa João Avelange. Jota. 24 gols do Vitória na Copa João Avelange. Na primeira jogada em que o Alessandro pega a bola, os jogadores do Corinthians reclamam uma situação de impedimento que não existia, porque o Rodrigo Pontes, atrasado, não saiu quando o Corinthians fez a linha. E o número 15, esse que está com a bola, fica. E dá para se ver claramente, aí no ato reflexo de ex-árbitro, usando a linha da grande área como ponto de referência, porque foi justamente um passo ali dentro. E na linha ele dava condições de jogo para o Alessandro, e aí desenvolveu a jogada para o chute do próprio Alessandro e a entrada do Simval. Portanto, está aí o depoimento do Renato Marcília. Gol legal do Vitória. Ricardinho. Nesse segundo tempo estamos de olho no craque Juninho Petrolina, esse que está com a bola aí, ó. Tome o lançamento lá para o Alessandro. O Simval está acompanhando. Fábio Luciano está chegando com ele. Fez o corte, se arruma por ali, já se atrapalhou, mas rolou ainda para o Vitor.
ali da entrada da área. Vitor quase faz o gol da virada. A Vitória está com contra-ataque. O Corinthians se desesperou, abandonou seu sistema defensivo, não tem mais proteção. E para tomar o segundo gol aí é um passo, hein? Eu acho que é sempre um pouquinho de cautela. O empate não é um bom resultado, mas a derrota é bem pior. Marcos. Essa bola vai para o Clayton. Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Interligue, descomplique, de qualquer lugar para qualquer lugar. Disque 23. Daqui a pouquinho nós vamos ver o gol do Curitiba, o segundo, né? Curitiba 2, Ponte Preta 0. Olha o Gil na área. Tá marcado impedimento lá. Não do Gil, né? Depois lá na jogada do André. Vamos ver o gol do Curitiba? Vamos lá, João Guilherme narrando. Boa jogada do time do Curitiba, da Silva ganhou. Deu o lençol no Alex. Na entrada da área, tentou colocar no canto, belo gol! Torcida Coxa comemorando. Curitiba 2, Ponte Preta 0 lá no Couto Pereira. E os outros jogos já começaram, hein? Flamengo e Palmeiras, Bahia e Vasco, Português e Atlético Mineiro, Juventude e Grêmio. Já começou aí o complemento da rodada. Gil. Aí o Ricardo deu uma bronca no Tarso com razão, né? O moleque tá começando agora, cheio de gracinha aí, tem que jogar sério. O time do Corinthians tem tradição, é um time que apesar de não atravessar um bom momento, se você der facilidade, ele vai lá e te mete 2 e 3 gols mesmo. Então todo cuidado é pouco, seriedade acima de tudo. O Ricardo cobrou com razão. E ele que é muito diplomático, falou aqui algumas coisas impublicáveis, Jota. Mas tem que falar mesmo, essa linguagem é que o jogador entende. Pereira. Boa bola para o Ricardinho, do Pereira. Ricardinho chegou, cortou, desequilibrado. Gil. Olha o Gil, saiu bem. Foi para dentro o Gil, tocou para trás. Buscava o Andrezinho que estava ali perto da marca do pênalti. 36 minutos do segundo tempo, 1-1 no Morumbi. Tá impedido, estava voltando ali o ataque do Corinthians, né? Sport TV e Premier na Copa João Avelange. Fiat Brava. Pecado é não ter um. Clayton se enroscou lá com o Gil e a bola é do Ricardinho, hein? Aqui por dentro o Ricardinho. Chegando o Pereira, tocou na frente. Ele buscava fazer uma conexão ali com o Fernando Baiano. O Fernando viu a bola, mas não se apresentou já. Simval. Você acessa www.sporttv.com.br e viaja pelo nosso site. A página do Sport TV na internet para você em todo o mundo. Estamos recebendo sempre e-mails de brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa. Todo mundo participando, mandando seu e-mail, acompanhando as transmissões do Sport TV. Vitor. Marcos. 38. Vitor. Boa bola para o Leandro. Vai chegando o Leandro. Tentando sair ali do Rodrigo. Chegava também o Índio. Leandro tocou lá para dentro. Juninho Petrolina. O lance é bom para o Vitória. Olha o Alessandro. Se arruma lá. Vai fazer o gol. Bate em cima do Fábio Luciano. A entrada do Alessandro é brincadeira. Esse rapaz aí não pode ficar fora do time, não. Porque ele deu uma movimentação ao ataque do Vitória, provando que o Vitória tem uma boa estrutura. Falta ataque. E se o Ricardo botar um pouquinho mais de coragem no seu comportamento e colocar esse rapaz para jogar, até junto com o Simval, o time é outro, né? O time mudou. O time agora tem possibilidade até de ganhar o jogo, porque tem jogadas ofensivas. Não se ganha um jogo só no contra-ataque, não. Tem hora que você tem que imprensar o adversário. Principalmente um adversário que vive uma situação difícil, psicologicamente abaladíssimo, como vive o Corinthians agora, né? Então, é a chance que o Vitória tem.
Carlos Lima, o Corinthians pela Copa João Avelange só joga no próximo domingo, é isso, Lima? É, lá em Curitiba contra o Coritiba. E na quarta pela Mercosul, já quase sem possibilidades, a enfrentar o Nacional em Montevidéu. E para o jogo lá de Curitiba, provavelmente o Miller já possa fazer a sua estreia. Juventude 1, Grêmio 0. Lá em Caxias do Sul. 1-0 para o Juventude logo no começo do jogo. Juventude que vem de 2 vitórias consecutivas. Guarani em Campinas e Curitiba lá no Alfredo Jaconi. E não vence o Grêmio há 5 anos. Em jogos oficiais exatamente. Sérgio Lobo, e o Vitória joga no meio de semana pela Copa, né? Exatamente, o Curitiba é os dois próximos, serão os dois próximos adversários da dupla Vitória e Corinthians. O primeiro é o Vitória, quarta-feira, 8h30 da noite no Barradão. 40 minutos, falta para o Corinthians, Ricardinho pegou a bola, chegou, tá ajeitando lá. E aí o goleiro Paulo Mussi. 1-1 no Morumbi. Levantou o Ricardinho para o Fábio Luciano, antes dele subiu o Moisés, hein? Eu acho que foi escanteio. O Bandeira tá dando tiro de meta. Uma indecisão lá do Luciano Augusto. Nós vamos ver na repetição. Eu acho que o Moisés é que tocou a cabeça na bola, viu, Renato? Foi a impressão que deu daqui. Não, né? Complicado, né? Complicado. Aí passa 3 vezes em câmara lenta, a gente não decide, porque ele decidiu lá dentro, tá bem feito. Tá bem feito, é verdade. Não dá pra condenar, né? Tem horas que, pô... O gol do Juventude lá foi do Michel, né? Juventude 1, Grêmio 0 lá no Alfredo Jaconi. Índio. 41 do segundo tempo, 1-1. Agora impedimento marcado ali do Gil. Quem marcou o impedimento foi o Milton Alves Carrijo, Distrito Federal. Daqui a pouco você terá toda a repercussão de Corinthians e Vitória aqui, com os comentários do Mário, com a participação do Renato Marcília, falando da arbitragem, com os vestiários, Carlos Lima, Sérgio Lobo e também lá de Curitiba, Curitiba e Ponte Preta. Alessandro. Marcos. 1-1. Aí a bola sai. Arremesso para o Corinthians. Vamos para o final do jogo. 42. No primeiro tempo não tivemos acréscimos. Sofre falta agora ali o Gil. Falta do Marcos. No segundo só pelas substituições, né? Que a FIFA orienta que se acresça 30 segundos por substituição. Como elas acontecem normalmente no segundo tempo, isso explica porque no segundo período os acréscimos são maiores sempre. Oséias faz o segundo do Cruzeiro lá. Cruzeiro 2, Gama 1. Cruzeiro vira lá para cima do Gama em Belo Horizonte. Finalzinho de jogo também lá. Simval. Vitor. Leandro vai chegando. Vai chegando Leandro, vai chegando. Aí vai ter que evitar a saída. A bola é do Vitor. 43. Esse é o Tássio. Clayton. Tá chegando para o jogo ali o Moura. Na direita lá o Petrolina. 1 para o Corinthians, 1 para o Vitória. Essa bola vem para a área, João Carlos tirou. Leandro pegou. A sobra é dele. Acreditou e bateu muito mal. Tá? Teve um desvio lá, de acordo com o Luciano Augusto Almeida. Escanteio lá. Mas o auxiliar marcava posição irregular do Alessandro. O Luciano optou pelo tiro de campo. É verdade, o César Augusto Vaz estava levantando lá, marcando posição irregular. Observou bem o Renato. E teria que ser o impedimento. Porque ele é marcado no momento que a bola sai daqui. Tudo que aconteceu vem depois, é consequência. Escanteio para o Vitória. Subiu o Alessandro. Olha lá, no jogo aéreo ali a defesa do Corinthians não pegou. E aí o Marcos está voltando, o zagueiro do Vitória. Mais 2 minutos. Estamos agora para todo o Brasil. Terminou lá em Curitiba. Curitiba ganhou da Ponte Preta 2-0, reabilitando-se o Curitiba. Aqui Corinthians 1, Vitória 1. Carlos Lima. Dos jogadores que estão no departamento médico, apenas o Marcelinho
talvez reúna condições de enfrentar o Coritiba domingo que vem, lá na capital paranaense. Luizão vai continuar de fora, Everton e Edu também. Teremos 2 minutos agora nesse segundo tempo, nesse finalzinho de jogo, 2 minutos de acréscimos. Corinthians 1, Vitória 1. Terminou, portanto, o Coritiba 2, Ponte Preta 0. O Cruzeiro, nesses momentos finais também lá no Mineirão, vai fazendo 2-1 no Gama. E o Juventude vai ganhando do Grêmio 1-0. Primeiro tempo lá em Caxias do Sul. Marcos. Já passamos dos 45, vamos agora a 47. Clayton. Vai lá pela direita o Clayton. Esperava que o Juninho Petrolina fosse acompanhar o lance, mas a bola é do Corinthians. Aí o Pereira. Para garantir o empate, J. Xavier, número 5 no Vitória, vai entrar no lugar de Vitor nesses instantes finais do jogo. Andrezinho. Lançamento lá na frente para o Gil. Ainda o Gil. Desarmado. Andrezinho. Se arruma e parte para o gol. Bateu no travessão. Ele acreditou e disparou ali da intermediária. No travessão. Olha lá. Tiro de meta para o Corinthians. E o Xavier está pronto para entrar, Lobo. Exatamente, o Ricardo pediu exatamente para ele segurar o setor do meio de campo e não deixar os jogadores do Corinthians comendo essa bola aí do Andrezinho, que dominou livre e chutou na trave. Aliás, essa substituição já deveria ter acontecido há muito tempo, né? No momento em que o Vitória conseguiu o empate, ele continuou jogando com 3 atacantes, 4 atacantes até. Então era necessário que ele tivesse uma proteção melhor no meio campo, em termos de marcação. Agora isso está acontecendo. Leandro. João Carlos tirou. Vamos para os últimos 30 segundos do jogo aqui. Grande jogada do Leandro. Não perde tempo na área. Tira de lá, João Carlos. Tássio. Marcos. Rodrigo. Tudo perto ali do Luciano Augusto Almeida. Bola para o Corinthians. Já estamos chegando a 47. Ele pediu 2 minutos. Já fica à vontade o Luciano Augusto Almeida para encerrar o jogo aqui no Morumbi. 1-1 Corinthians e Vitória. Termina o jogo no Morumbi. 1 para o Corinthians, 1 para o Vitória pela Copa João Avelange. O primeiro empate do Vitória na Copa João Avelange. Vamos ao gramado. Carlos Lima, Sérgio Lobo. Tudo bem, tá aqui o Fernando Baiano. Mais uma vez fez um gol, um bonito gol. Mas está difícil sair dessa fase, Fernando? É difícil, né? Quando mais a gente pensa que a gente vai sair, a gente tem uma barreira pela frente. Tá difícil, mas trabalhar. Eu acho que só trabalhando a gente pode sair dessa fase. O time entra em campo já com peso nas costas, isso está atrapalhando? Não, é lógico, meu. Você vê jogadores jovens com 19, 20 anos que quando entram na equipe ganhando já sente um pouco a dificuldade, ainda mais perdendo, né, com a responsabilidade de tirar o Corinthians dessa situação. Então fica difícil, mas eu acho que hoje a equipe apresentou bem melhor. Já conseguimos o empate, é lógico que queríamos uma vitória, mas fazer o quê? Trabalhar, levantar a cabeça no próximo jogo. Esse Fernando Baiano. Estou aqui ao lado do Juninho Petrolina, ele que considera ruim esse empate aqui, 1-1 com o Corinthians. Dava para ganhar, né, Juninho? Pelo volume de jogo e as oportunidades que foram criadas, lógico que quem assistiu o jogo sabe que a gente teve mais condições de vencer do que o Corinthians. A gente anula as principais jogadas do Corinthians, que são as bolas enfiadas no meio, e conseguimos fazer uma marcação forte. Saímos com inteligência, sem desespero, e criamos várias oportunidades. Infelizmente, a gente sempre pecando naquela última bola, que é a bola do gol. Mas fica de lição, né? Eu acho que importante foi pelo menos que a gente conseguiu o empate. Agora temos 2 jogos dentro de casa. E se Deus quiser, vamos em busca da vitória. Primeiro empate de vocês na Copa João Avelange. É verdade. Não deixa de ser um bom resultado, né? Fora de casa, jogando diante do Corinthians. Por mais que o Corinthians esteja passando uma condição não muito boa no campeonato. Mas é Corinthians, não deixa de ser Corinthians. O time está de parabéns, poderia ter sido melhor. Muito bem, o trabalho do Carlos Lima e também do Sérgio Lobo. E aí o Juninho Petrolina. Ficamos de olho no craque no segundo tempo, exatamente no Juninho Petrolina.